Olá! Hoje a gente vai explorar uma novidade no universo da inteligência artificial que está dando o que falar. Imagine uma IA que não só entra na arena com gigantes como o ChatGPT, mas parece levar vantagem em tarefas de raciocínio puro. E o mais impressionante, usando, assim, uma fração mínima dos recursos computacionais. Estamos falando do modelo de raciocínio hierárquico, o HRM. Exatamente. É uma criação da Sapient Intelligence, uma startup lá de Singapura, e a grande aposta deles é uma arquitetura inspirada, sabe? Diretamente em como o cérebro humano processa informações. A promessa é uma IA que não apenas calcula, mas que pensa, talvez, de uma maneira mais eficiente e mais próxima da nossa. Então, nossa análise hoje vai focar em entender como essa tecnologia realmente funciona por baixo dos panos, porque ela está conseguindo resultados tão expressivos com tão poucos dados, tão poucos parâmetros, e quais as possíveis consequências disso tudo, né? Desde aplicações médicas até a busca pela tão sonhada inteligência artificial geral, a AGI. Ok, vamos desvendar isso. A base de tudo, então, é essa inspiração no cérebro. Como é que isso se traduz na arquitetura do HRM, assim, na prática? O que significa imitar o cérebro nesse contexto? Fundamentalmente, o HRM tenta replicar dois aspectos-chave do processamento cerebral: a hierarquia e as múltiplas escalas de tempo. O nosso cérebro, ele não processa tudo da mesma forma ou na mesma velocidade. A gente tem reações quase instantâneas, baseadas em processamento rápido, e temos processos que levam segundos, minutos, envolvendo reflexão, planejamento, integração de informações em áreas mais, digamos, altas do córtex. O HRM tenta espelhar essa dinâmica. Faz sentido, lembra um pouco aquela ideia de sistemas de pensamento rápido e devagar, sabe? Que alguns psicólogos descrevem. É essa a analogia que a Sapient usa. Exatamente. Eles usam os termos pensamento automático para o processamento rápido, detalhado, de baixo nível, e raciocínio deliberado para o pensamento mais lento, abstrato, de alto nível. Para implementar isso, o modelo tem módulos distintos. Um módulo de alto nível, que lida com o planejamento estratégico mais abstrato da tarefa, e um módulo de baixo nível, que executa os cálculos mais rápidos, focados nos detalhes. É uma tentativa, assim, de simular essa separação funcional que a gente vê no cérebro. E essa arquitetura toda, ela se apoia em três princípios que os neurocientistas identificam na computação cortical, quer dizer, como o córtex cerebral funciona. Primeiro, o processamento hierárquico. Informações fluem de níveis mais simples para mais complexos, né? Segundo, a separação temporal, a capacidade de processar informações em diferentes janelas de tempo ao mesmo tempo, como a gente falou. E terceiro, a conectividade recorrente, neurônios artificiais conectados em ciclos, não só em linha reta. Essa recorrência é crucial, sabe? Permite que o modelo mantenha informações ao longo do tempo, criando uma espécie de memória interna para lidar com sequências, com dependências temporais, algo essencial para qualquer forma de raciocínio mais complexo. Entendi. A hierarquia organiza a separação temporal dessa flexibilidade e a recorrência permite memória, contexto e como o sistema sabe quando parar de pensar, ou se ele precisa refinar a resposta. Você mencionou uma técnica de refinamento iterativo. Como ela entra nessa história? O refiramento iterativo funciona como um controle de qualidade interno, vamos dizer, e um gestor do processo de raciocínio. A cada passo ou a intervalos regulares, o próprio modelo avalia a qualidade da solução que está gerando. Ele decide se a resposta já está boa o suficiente para finalizar ou se precisa de mais ciclos de processamento, mais deliberação para ser aprimorada. É como se a IA fizesse uma pausa para pensar: já cheguei lá ou preciso continuar trabalhando nisso? Isso permite ajustar o esforço computacional, a complexidade da tarefa e refinar a solução aos poucos, sabe? Em vez de só gerar uma resposta de uma vez. Ok, a arquitetura inspirada no cérebro parece fazer sentido conceitualmente falando. Mas aqui vem a parte que chama muita atenção. A comparação com os grandes modelos de linguagem, os LLMs, tipo o GPT da OpenAI. Os números de recursos são, drasticamente diferentes.
A diferença é realmente gritante e talvez seja o ponto mais comentado mesmo. O HRM, na versão que avaliaram, usa apenas 27 milhões de parâmetros. Só isso. E foi treinado com cerca de 1.000 amostras de problemas de raciocínio. Sem aquela fase gigantesca de pré-treinamento em terabytes de texto da internet que os LLMs exigem, né? Agora compara isso com as estimativas para futuros LLMs como o GPT-5, que circulam na casa dos 3 a 5 trilhões de parâmetros. Trilhões. Trilhões. A gente está falando de uma diferença talvez de 100 mil vezes ou mais, em termos de tamanho do modelo. 1.000 amostras e 27 milhões de parâmetros contra. Trilhões. É uma eficiência que parece quase inacreditável. Mas a questão é, essa economia radical de recursos se traduz em bom desempenho ou é um caso de pequeno, mas limitado? Como ele se saiu nos testes? É aí que os resultados surpreendem, né? A Sapient testou o HRM em benchmarks como o RKGI, que é o Abstraction and Reasoning Corpus for Artificial General Intelligence. Esse teste é interessante porque ele não avalia só conhecimento geral ou linguagem, mas especificamente a capacidade de raciocínio abstrato, de identificar padrões, resolver problemas novos, que exigem uma generalização parecida com a humana. É considerado o indicador mais próximo de uma AGI. No teste ARKGI-1, o HRM alcançou 40,3% de acerto. Isso colocou ele à frente de modelos bem maiores e conhecidos, como o 3 Mini High da OpenAI, que fez 34,5%, o Claude 3.7 Sonnet da Anthropic, com 21,2%, e o DeepSeek R1, com 15,8%. Todos esses são modelos com muito mais parâmetros, muito mais dados de treino. Nossa, à frente de todos esses. Sim, e no RCG2, que é uma versão considerada ainda mais desafiadora do teste, o HRM marcou 5%. Pode parecer pouco, 5%, mas os outros ficaram ainda mais para trás. O 3 Mini H com 3%, DeepSeek R1 com 1,3% e o Claude 3.7 com apenas 0,9%. Esses resultados sugerem que, pelo menos nesse tipo de tarefa de raciocínio abstrato, de resolver problema inédito, o HRM demonstra uma capacidade superior, mesmo sendo muito menor. Indica que talvez a arquitetura e a forma de processar a informação importem tanto ou até mais que a escala bruta, sabe? Isso é fascinante. Superar modelos gigantes em testes de raciocínio com essa diferença toda de escala levanta muitas questões. Além dos recursos e dos resultados, a própria abordagem de pensamento parece ser fundamentalmente diferente. Ele não usa a tal cadeia de pensamento, chain of thought, certo? Qual a implicação disso? Correto. Muitos LLMs hoje dependem dessa técnica de cadeia de pensamento, o COT. Basicamente, para resolver um problema complexo, você instrui o modelo a pensar alto, a gerar passos intermediários em linguagem natural, como se estivesse explicando o raciocínio. Isso ajuda a guiar o modelo, né? Mas a Sapient argumenta que essa abordagem tem fragilidades. Pode ser lenta, propensa a erros se um passo estiver errado, e, vamos combinar, não é como nós humanos realmente raciocinamos internamente. A gente não necessariamente verbaliza cada etapa lógica. É verdade. O HRM, por causa da arquitetura hierárquica e temporal, foi projetado para tentar resolver a tarefa de raciocínio sequencial de forma mais integrada, numa única passagem ou através daquele refinamento iterativo interno. A ideia é que o raciocínio ocorra dentro da estrutura do modelo, de forma mais direta, sem depender dessa muleta linguística do CoOT. Eles afirmam que isso não só seria mais robusto e natural, mas também significativamente mais rápido. Tem menções de ser até 100 vezes mais veloz que o ChatGPT em certas tarefas de raciocínio. 100 vezes? Sim, justamente por não precisar gerar toda essa cadeia de texto intermediária. Entendi. Essa diferença na abordagem é crucial mesmo.
Então, enquanto LLMs usam a linguagem para estruturar o pensamento, o HRM tenta estruturar o pensamento direto na arquitetura inspirada no cérebro. Isso nos leva à visão da empresa. O CEO, Guang Wang, fala abertamente em criar IA de nível humano e até superá-la. Qual a filosofia por trás dessa ambição toda? Olha, a visão do Wang e da Sapiente parece ser que o caminho para a verdadeira AGI não passa necessariamente por escalar indefinidamente os modelos atuais, que são, no fundo, motores de previsão de texto baseados em padrões estatísticos. Eles acreditam que a inteligência genuína, a capacidade de raciocinar, de se adaptar, de resolver problemas fundamentalmente novos, requer uma arquitetura diferente. Uma que capture princípios essenciais da computação biológica. Ao começar do zero com o design inspirado na neurociência, eles apostam que estão construindo sobre uma fundação mais sólida para o raciocínio. Sabe? A meta não é só passar em benchmarks, mas criar um sistema que entenda e pense de forma análoga à humana. E a ambição de superar a inteligência humana vem dessa crença de que, uma vez que se capturem os princípios corretos de funcionamento, a engenharia pode otimizar e escalar isso além das limitações biológicas. É uma visão audaciosa, sem dúvida, e vale notar que a equipe por trás da Sapient tem gente com experiência de peso, sabe? Vinda de laboratórios como o Google DeepMind, Anthropic, DeepSeek, xAI, além de colaborações acadêmicas. Isso dá uma certa credibilidade técnica para a empreitada deles. É uma aposta clara na qualidade da arquitetura sobre a quantidade de dados e parâmetros. Então, pensando de forma prática, onde um modelo como o HRM, com essa eficiência toda e foco em raciocínio, poderia fazer a diferença? Quais são as aplicações que eles estão explorando? As aplicações potenciais são bem interessantes, especialmente em cenários onde a capacidade de raciocínio é mais importante que o conhecimento enciclopédico e onde os dados podem ser limitados ou caros. Uma área óbvia é a saúde. Eles já mencionam colaborações para auxiliar em diagnósticos complexos, tipo doenças raras. Aqui, a capacidade de raciocinar sobre sintomas e informações médicas limitadas, talvez identificando padrões sutis que um humano ou um LLM genérico poderiam perder, seria, extremamente valiosa. Com certeza. Outro campo é a previsão climática. A Sapient afirma ter obtido 97% de precisão em previsões de médio prazo, subsazonais a sazonais, usando o HRM. Se isso se confirmar e for escalável, seria um avanço enorme para planejamento agrícola, gestão de recursos hídricos, preparação para eventos climáticos extremos. A eficiência computacional do HRM também seria uma vantagem aqui, né? Porque modelos climáticos tradicionais são muito pesados. Sim, consome muito recurso. Exato. E uma terceira área é a robótica. Um robô precisa perceber o ambiente, raciocinar sobre a situação e tomar decisões rápidas, em tempo real. Um modelo como o HRM, sendo leve, rápido e focado em raciocínio, poderia servir como um cérebro de decisão mais eficaz para robôs autônomos, permitindo que eles se adaptem a ambientes dinâmicos de forma mais inteligente do que com as abordagens atuais. Saúde, clima, robótica são áreas de impacto gigantesco. Essa eficiência e capacidade de raciocínio parecem abrir portas onde os LLMs gigantes talvez não sejam a ferramenta ideal, ou nem viável, né? E para quem se interessou por essa abordagem e quer investigar mais ou até testar, o modelo é fechado proprietário da Sapient? Esse é outro ponto importante. A Sapient Intelligence decidiu abrir o código-fonte do HRM. Ele está disponível publicamente no GitHub, no repositório Sapient Inc. HRM. Isso é significativo porque permite que a comunidade global de pesquisadores, desenvolvedores e entusiastas possa examinar a arquitetura em detalhes, replicar os resultados, testar o modelo em outras tarefas, identificar limitações e potencialmente construir sobre ele. Essa abertura acelera a validação independente e a exploração do verdadeiro potencial e das fraquezas dessa nova abordagem. É um convite à colaboração e ao escrutínio, né? Que legal! Então, vamos recapitular. Temos aqui o HRM, um novo tipo de IA da Sapient Intelligence, com uma arquitetura radicalmente diferente, inspirado no funcionamento hierárquico e temporal do cérebro humano.
Ele demonstra uma capacidade notável em tarefas de raciocínio abstrato, superando modelos muito maiores em benchmarks específicos, e faz isso com uma fração minúscula dos parâmetros e dados de treinamento. Sua forma de pensar é mais integrada, sem depender da tal cadeia de pensamento, o que o torna potencialmente mais rápido e robusto para certos problemas. E já mira aplicações práticas em áreas críticas como saúde, clima e robótica, com essa visão ambiciosa de alcançar e superar a inteligência humana. Exatamente. É uma aposta clara na eficiência e na inteligência da arquitetura, inspirada em princípios neurocientíficos como um caminho alternativo ou talvez complementar à corrida atual pela escala massiva de parâmetros nos LLMs. A performance em testes de raciocínio sugere que essa abordagem tem mérito, sim. E o fato de ser open source permite que a comunidade explore seu potencial e seus limites de forma transparente. É um desenvolvimento para a gente ficar de olho, sem dúvida. Fica, então, a reflexão final. Será que a gente está vendo o surgimento de uma nova linhagem de IA, uma que prioriza a qualidade do raciocínio, inspirado biologicamente, sobre a quantidade de dados e computação? Poderia essa abordagem focada em eficiência e em estrutura hierárquica ser um caminho mais direto ou mais sustentável para a inteligência artificial geral, em contraste com essa escalada que parece insustentável dos LLMs gigantes? E, levando isso adiante, que tipo de futuro nos espera se a gente desenvolver IAs que não apenas imitam a linguagem humana ou reconhecem padrões, mas que genuinamente raciocinam sobre o mundo de uma forma que espelha, ou quem sabe um dia até transcenda a nossa própria cognição? Quais novas possibilidades e, claro, quais novos desafios isso traria?